Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Power BI. Meu nome é Thiago Pinheiro e na videoaula de hoje eu vou dar continuidade ao nosso relatório que a gente vem montando nas aulas de número 1 e na aula número 2. Então aqui eu vou criar uma nova página. Para mim criar uma nova página eu vou clicar nessa opção aqui do símbolo de mais e vou renomear essa página. Para me renomear eu clico duas vezes nela e renomeio ela para mapa, por exemplo. Eu já fiz essa etapa, eu vou excluir aqui. E eu tenho essa nova página aqui. Então a gente tem a seguinte situação. Relembrando, a gente tem essa nossa base de dados aqui de vendas que a gente trabalhou lá, que a gente importou lá para o nosso Power BI. E aqui eu tenho essa coluna B, o meu código do cliente. E eu quero saber esse código do cliente, de qual país ele é, de qual estado e de qual cidade. E para isso, eu tenho aqui no meu sistema uma outra base de dados, que é cadastro de clientes. Nessa tabela, nessa minha base de dados de clientes, eu tenho o código do cliente, o país que ele pertence, o estado e a cidade. Então, como que a gente faria aqui no Excel? Eu teria que adicionar uma coluna de país, uma coluna de estado e outra coluna de cidade e fazer um PROC-V com base nessa coluna aqui para mim trazer esse número aqui lá da minha tabela. Porém, para mim conseguir realizar o PROC-V, eu teria que remover essa palavra COD e esse tracinho. Então a gente não vai fazer nada disso aqui no Excel, a gente vai fazer tudo lá no nosso Power BI. Então eu vou fechar essas minhas bases de dados e vou vir aqui no meu Power BI. Então, eu vou importar primeiro a minha tabela cadastro de clientes, a minha base de dados. Então, eu vou vir na guia página inicial, na opção obter dados e Excel. E vou selecionar a minha planilha cadastro de clientes e vou dar um abrir. O meu Power BI vai carregar a planilha 1 e a clientes. Essas duas opções, a planilha 1 e clientes, eu vou selecionar clientes porque ela já está formatada como tabela. Então, eu vou selecionar ela aqui e vou vir em editar. Observem aqui no canto esquerdo que agora eu tenho a minha tabela vendas, que a gente vem trabalhando já, e a minha tabela clientes. Essa tabela clientes de cadastro de clientes vai estar disponível para download no link da descrição do vídeo. Então agora eu vou remover aqui os espaços em brancos. Então com a tecla Ctrl do mouse eu vou selecionar a minha coluna de país, estado e cidade. Vou vir na minha guia transformar, no formato e cortar. Pronto, removi os espaços em brancos e agora eu tenho a coluna COD aqui somente com números. E na minha tabela vendas, eu tenho a código do cliente aqui com essa palavra COD e esse hífen aqui, esse traço. Então eu quero remover esse traço e a palavra COD. Então eu vou vir aqui na minha guia novamente, transformar com a coluna selecionada, vou vir aqui em extrair, texto após o delimitador. E aqui nesse caso aqui, o meu delimitador é o traço. Então eu vou selecionar aqui no delimitador o traço, para ele remover tudo e manter somente o que está depois do traço. E vou dar um OK. Pronto. Ele removeu tudo que está antes do traço, incluindo o traço, e já criou uma nova etapa. Agora sim, os meus dados estão tratados, eu posso fechar e ir lá para o meu Power BI. Meu Power BI carregou a minha tabela clientes, como eu posso ver aqui no canto direito. Agora eu tenho duas tabelas, clientes e vendas. Agora eu vou trabalhar com essas duas tabelas. Então, eu vou clicar aqui no espaço em branco, vou vir aqui em matriz, nessa opção de matriz, e vou redimensionar esse visual aqui. Agora eu quero visualizar o código do cliente, então eu vou clicar em código do cliente para linhas e vou trazer o total para valores. Vou aumentar o tamanho da grade. Vou deixar o tamanho 18. Observem aqui que para cada código do cliente ele trouxe o mesmo valor. E por que ele traz esse mesmo valor? Porque eu não relacionei a minha tabela, eu não fiz uma ligação dessas duas tabelas. Então a gente vai fazer esse relacionamento. Aqui no Power BI a gente chama de relacionamento, que seria o nosso PROC-V lá do Excel. Então eu vou vir aqui nessa terceira opção aqui, ó, modelo. E aqui eu tenho as duas opções, vendas, as minhas duas tabelas, vendas e clientes. Então, agora eu vou fazer a ligação dessas duas tabelas. Eu tenho duas maneiras de fazer essa ligação. A primeira delas é vindo em página inicial, na opção gerenciar relações, e ele vai me mostrar todas as relações existentes. Aqui eu não tenho nenhuma relação, então eu vou criar essa relação. Então eu vou clicar aqui no botão novo, ele vai me abrir aqui o relacionamento para me criar. Então eu vou selecionar a minha tabela que eu quero relacionar, então eu quero a minha tabela clientes, e ele já me traz aqui a outra tabela que eu só tenho disponível. Então, como eu tenho duas tabelas, eu quero relacionar com a minha tabela vendas. O que eu quero relacionar? O que eu tenho de comum?
Eu tenho código na minha tabela clientes com a minha código cliente. E vou selecionar aqui na minha tabela vendas a coluna código. Observem aqui embaixo que ele trouxe cardinalidade e direção do filtro cruzado. Eu não vou entrar em tantos detalhes nesse vídeo aqui, nesse primeiro momento, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas aqui ele está dizendo que é de 1 para muitos. O que isso quer dizer? Que na minha tabela clientes eu tenho um valor único para cada cliente, para vários valores que se repetem na minha tabela de vendas. Então, eu vou dar um OK e vou fechar. E observem aqui agora que ele criou uma ligação com essa seta aqui, dizendo que essa tabela está linkada com essa pelo meu código do cliente e a minha clientes pela minha coluna COD. Então aqui as duas tabelas já estão ligadas uma na outra. Então eu vou apagar esse relacionamento aqui, clicar com o botão direito e excluir. E eu vou fazer da outra maneira que a gente consegue fazer essa relação. A outra maneira que eu consigo, eu clico na minha tabela vendas ou na minha tabela clientes e arrasto o campo que eu quero para o meu campo que eu quero relacionar. E agora sim, ele criou o relacionamento. Agora eu vou voltar aqui para minha relatório. E observem agora que ele já fez automaticamente os cálculos para cada cliente de quanto que é o total de vendas desse cliente. Aqui ele está classificado em ordem decrescente dos meus clientes. Eu quero classificar pelo total de vendas do maior cliente que tem a maior vendas. Então eu vou clicar em total. E ele vai ordenar aqui da minha maior venda para a minha menor venda. Ou seja, o cliente 0584 teve a minha maior número de vendas. Agora eu não quero saber o código desse cliente, eu quero saber o país desse cliente. Então eu vou apagar aqui nesse X da minha linha o código e vou trazer o país. Pronto. Agora eu tenho os 3 países que eu tenho: Brasil, Argentina e Chile, e quanto cada país desse tem em vendas para mim no total. E agora eu quero adicionar, agora eu quero mais detalhes, eu quero estado. Então eu vou arrastar estado e observe que ele não fez nada aqui, porque antes do estado eu tenho país. Então eu quero ver somente estado. Então eu vou clicar nesse terceiro ícone aqui, que são duas flechas, duas setas, e agora sim eu tenho por estado. Eu vou voltar novamente para país e eu quero ver a nível de cidade. Então eu vou vir na cidade e arrastar para baixo de estado. E para mim visualizar, eu vou clicar nessas duas setas novamente. Eu tenho estado e agora eu tenho cidade. Qual que é a dificuldade aqui? Eu não sei de qual estado e de qual país é essa cidade, Tangara da Serra. Assim, se eu voltar ao nível anterior, aqui eu sei que Mato Grosso é do Brasil, mas, por exemplo, Buenos Aires eu poderia não saber de qual país ele é. Então eu vou voltar para país e vou clicar nesse quarto ícone aqui, ó, que é expandir no nível abaixo da hierarquia. Então quando eu expando aqui, eu tenho o país e o estado que esse país pertence. E se eu clicar novamente, eu tenho país, estado e a cidade. Agora sim eu tenho um nível de hierarquia muito melhor de visualizar. Eu sei que a cidade Tangara da Serra pertence ao estado do Mato Grosso e que o estado do Mato Grosso pertence ao país Brasil. E agora eu quero formatar esse visual aqui para um mapa. Não quero ele formato de tabela. Então eu vou clicar no espaço em branco aqui e vou selecionar essa opção aqui, ó, mapa. O meu Power BI vai trazer aqui já, eu vou redimensionar ele, e agora eu vou vir aqui, ó, em localização e vou arrastar país, como a gente fez na minha matriz aqui. Para mim gerar se esse visual de gráfico não estiver aparecendo para você, é porque você não está com a internet conectada, porque ele traz os dados aqui, ó, da Bing. Então, eu preciso estar com acesso à internet para mim gerar esse gráfico. E aqui ele já trouxe uma pré-visualização dos países, ó, país Brasil, Argentina e Chile. Eu vou voltar aqui na minha matriz para país, eu tenho Brasil, Argentina e Chile. Então, tá ok. Agora eu quero que esse círculo aqui o tamanho dele fique proporcional ao tamanho de vendas, ao total de vendas. Então eu vou clicar aqui no meu mapa e vou arrastar o campo total para tamanho, aqui na opção tamanho. E agora sim, esse círculo ficou proporcional de acordo com o tamanho, com o total de vendas realizado nesse país. Conforme eu passe o mouse aqui, ó, eu tenho essa visualização. Porém, ele não está formatado com separador de milhares. Eu consigo formatar esse número aqui. Então, eu vou clicar na minha vendas, na minha total, vou vir na minha guia modelagem e vou selecionar essa vírgula aqui, ó, que é separador de milhares. E vou diminuir o número de casas decimais. Ele vai formatar tanto na minha tabela como no meu mapa. Agora sim, eu tenho país Brasil, 190.016, igual eu tenho na minha tabela do lado. E se eu quiser adicionar os níveis de estado, eu pego, como eu
visual do mapa selecionado, arrasto para Estado, arrasto Estado e arrasto Cidade. E agora eu expando na mesma maneira que eu fiz na minha matriz. Eu clico nesse terceiro ícone aqui, ó, e aqui no meu mapa a mesma situação. Agora eu tenho, conforme eu dou o zoom com o botão de rolagem do mouse, eu tenho aqui o país, o estado e a cidade. E se eu quiser voltar um nível, eu clico aqui, novamente para recolher. E agora eu só tenho a nível de país e estado. E para mim, novamente, descer a um nível abaixo, eu clico nesse símbolo aqui. Qual que é a importância de utilizar essa hierarquia de país, estado e cidade? Eu vou remover aqui, ó, país e estado e vou deixar apenas cidade. Observe aqui, ó, que ele buscou uma cidade aqui, ó, de São Rafael, lá no meu país, Estados Unidos, e aqui outra cidade, Cáceres, lá no meu país, Espanha. Porque eu não estou colocando nenhum nível aqui de estado ou país. Então ele vai buscar esses dados aqui dessa maneira. Se você, quando for trabalhar com seus dados, acontecer isso, é porque você não criou uma hierarquia de país, estado e cidade. Então, novamente, eu vou voltar aqui, eu vou voltar ao meu país, vou voltar ao meu estado e vou voltar à minha cidade. Agora eu vou expandir novamente a minha hierarquia. E agora, conforme eu dou o zoom, eu tenho país, estado, cidade e o total de vendas dessa cidade. Por exemplo, aqui, ó, Mato Grosso, Tangara da Serra, eu tenho 28.253, igual ao da minha tabela. Agora, eu quero melhorar esse visual ainda, porque aqui está muito... eu não estou conseguindo visualizar, diferenciar o que é Brasil, o que é Argentina e o que é Chile, porque estão todos da mesma cor. Eu quero deixar cada país de uma cor só. Então aqui, observe que tem um campo aqui, ó, com o meu mapa selecionado, chamado Legenda. Então eu vou selecionar na minha tabela Clientes, País, e vou arrastar para Legenda. Pronto. Agora cada país meu está de uma cor, e eu consigo ter uma melhor visualização. Bom, para a videoaula de hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Obrigado e até a próxima aula.